todo mundo dizia que não ia dar certo, que não ia funcionar, até eu ir lá e fazer dar certo. E consegui! Ai, é uma sensação muito boa essa. De ouvir as pessoas dizendo, não vai dar certo. Ai, você não vai conseguir. É praticamente certeza que você não vai conseguir. Ai, aquilo dali fica assim, ficava a vozinha na minha mente. Você vai ver. Mesmo que você não veja, eu irei conseguir. Ai, nossa, que sensação boa. Muito boa. Tem muita gente que diz isso e que vai dizer isso pra você. Se você, tá aqui no vídeo porque você já deve ter ouvido essa frase de alguém falando, ai, não vai dar certo. Ai, ou então às vezes nem dizendo que não vai dar certo, dizendo, jogando umas indiretas, ai, será? Ai, isso é tão difícil, ai, isso é tão complicado. Mas quando a gente não tem uma outra opção, a gente tem que fazer dar certo. É como o vídeo que eu vi esses dias atrás aí, de uma moça falando, o meu plano B é fazer o plano A dar certo. Isso é muito forte, cara. E realmente é isso. Quando você não tem um outro plano, você tem que fazer o número 1 dar certo. O plano número 1 dar certo. E foi isso que eu fiz. Mesmo muita gente dizendo, não vai dar certo. Eu ouvindo já, muita gente disse quando eu cheguei aqui na França que, quando eu cheguei não, quando foi passou praticamente um ano, já estava quase dando um ano, eu estando aqui na França, que provavelmente não iria dar certo o meu processo, que eu não ia conseguir o meu título de séjour e que eu poderia ficar aqui, provavelmente na França, ilegal. E eu não queria isso. Eu queria ficar legalmente, eu queria trabalhar, eu queria fazer as coisas aqui da maneira certa. Como eu vim para cá da maneira certa, para quem não sabe, eu vim como au pair aqui para a França, e a minha intenção era de ficar depois do au pair. A minha intenção era renovar como au pair. Mas, graças a meu bom Deus, as coisas aconteceram de uma forma diferente para mim. Na minha mente, eu pensava no Brasil, eu estando na França, depois de um ano, seria tão bom se eu conseguisse sair do au pair e fazer outra coisa, porque viver na casa de uma família que você não tem proximidade, que você não conhece, por mais que eles sejam legais, por mais que eles sejam acolhedores, você não se sente na sua casa, você está sempre ali se sentindo que você está no seu trabalho, porque realmente você está no seu trabalho. Você tem que cuidar das crianças, você tem que passar uma imagem ali que você tem que estar sempre à disposição. E isso é pesado, isso é desgastante, estressante, principalmente para as pessoas que estão em um país novo, estão aprendendo uma língua nova. Isso realmente é um peso a mais. Você está na casa da família e não se sentindo confortável. Eu não me sentia confortável. Tem muitas meninas que se sentem confortáveis, que se sentem realmente da própria família, como muitos pais, muitas famílias falam, você faz parte da família. Muitos realmente tratam as meninas como parte da família, mas outros dizem isso apenas para se aproveitarem, sabe? Tipo, você é da família, então você pode ficar com meu filho tanto tempo, um pouco a mais, porque como você é parte da família, não vamos seguir o contrato, sabe? Esse negócio de contrato não tem muita importância. É o que muitas famílias fazem. E aconteceu comigo algo parecido com a primeira família que eu vivi, que eu vim diretamente do Brasil para a França. Eu precisava ter uma família para fazer o meu visto, então foi essa família que eu consegui. Eu não tinha muito tempo, eu já tinha 30 anos, já praticamente iria fazer 31. Isso também já foi uma dificuldade, porque muitas pessoas também diziam, você já tem 30 anos, então eu acho que é muito difícil. Aquela, sabe, assim, então eu acho que é muito difícil você conseguir, sabe, porque você já tem 30 anos, e a maioria das au pairs conseguem, porque elas são um pouco mais jovens,
e aí o consulado e tal, dar mais opção para elas e tal, sabe? Já jogando aquelas negativazinhas. E eu não tomava isso pro meu coração, eu não deixava isso entrar na minha mente. E eu falava, não, se for para dar certo, vai dar certo. Olha, parou o barulho. Hoje tá um pouco de barulho aqui. Geralmente não tem tanto barulho, mas de vez em quando eles estão fazendo alguma obra, alguma coisa aqui e o barulho continua aí. Mas ignore. E eu não deixava isso entrar no meu coração. Eu falava, se for para dar certo, vai dar certo, eu vou fazer as coisas da melhor forma que eu posso e confiando, porque eu acredito também muito no que as pessoas falam que é a lei da atração, porque igual eu também li nesse vídeo dessa moça que eu esqueci o nome, que eu comecei a acompanhar ela há pouco tempo, aqui no YouTube, que ela falou, a lei da atração é o nome gourmetizado para fé. Você acredita sem ver, você sente que vai dar certo mesmo tendo tantas possibilidades e tantas chances de não dar certo, mas você confia, você acredita e você segue firme nisso, que foi o que eu fiz. Chegando aqui na França, mesmo já conseguindo chegar aqui na França, mesmo com tantas pessoas dizendo, pode ser que não dê certo, porque você já tem tanta idade e tal, já é difícil sair de um país, já é difícil sair aos 30 anos, estando formada no Brasil já, eu não tinha uma vida super estruturada já no Brasil, como algumas pessoas têm, às vezes, mesmo assim, elas saem do Brasil para construir algo melhor em outro país, né, na França, em outro lugar que elas queiram. Eu não estava com uma vida estabilizada, só apenas tinha terminado a minha faculdade, poderia tentar entrar na área, mas eu já tinha o sonho de sair do Brasil já desde os meus 23, 24 anos, essa sementinha brotou na minha mente e ela ficou lá, sabe? Que eu pensei, e se eu saísse do Brasil para conhecer outro país, para conhecer outras culturas? Foi, sabe, essa sementinha foi ficando na minha mente, eu fui pensando, e isso foi até os meus 30 anos, quase 31, que foi o momento que eu saí realmente do Brasil. Dos 23 aos 30 anos foi um tempo bem longo e essa ideia não saiu da minha mente. Ela continuou cada vez mais forte. E até que chegou o momento que eu falei, não, eu tenho que confiar em mim, eu tenho que confiar em Deus e eu vou fazer as coisas acontecerem. Se não for para fazer agora, eu não vou fazer. Porque já passou tanto tempo e eu ainda estou com esse sonho na minha mente, no meu coração, e eu tenho que fazer, eu preciso fazer. E foi o que eu fiz, mesmo com tantas negativas, mesmo com tantas pessoas dizendo que poderia não dar certo, e o medo também ali no meu coração de, gente, realmente se não der certo, porque de tantas pessoas dizerem, repetirem, querendo ou não, vai, sabe, deixando a gente um pouco em dúvida. Mas a dúvida tem que ser menor do que a sua certeza de que você vai conseguir. E a minha certeza era maior que eu ia realmente conseguir se eu fizesse acontecer, se eu buscasse. Por mais dificuldades ao meu redor que aparecessem. Foi difícil chegar aqui na França, conseguir chegar na França foi difícil. Continuar na França foi ainda mais difícil, porque quando eu cheguei aqui, que eu vi que realmente as coisas não eram fáceis. Eu via os vídeos, eu via relatos das pessoas que viviam em outro país, que saíram do Brasil, que diziam que realmente era complicado, era difícil, a questão da língua, a questão da cultura, de tudo, sabe? E eu falava, realmente é difícil, mas eu acho que eu consigo superar esses desafios. Mas quando a gente chega realmente, que a gente tem aquele choque, sabe? Eu não imaginava que era tão difícil. E realmente é difícil. Porque você tem que aprender uma nova língua, você tem que conhecer tantas coisas que você tem que ter uma mente bem forte, tem que acreditar muito em Deus e tem que ter muita fé. No meu processo de renovação de visto, muitas pessoas dizem, nossa, Cristina, você já tem 31 anos. Você não vai conseguir renovar o seu visto, porque o visto de au pair, para quem não sabe, é só até 30 anos. E eu sabia disso antes de vir.
Mas eu falei, eu já estando lá, provavelmente vai surgir outras oportunidades que eu não estou vendo no momento. Então eu vou, mesmo eu sabendo que aos 30 anos eles não permitem mais ser au pair. Mas eu vou dar um outro jeito. Mesmo não sabendo de nada, não sabendo de nada que poderia acontecer, eu falava, eu vou dar um jeito. Eu fico assim, gente, como que eu ia dar um jeito? Se eu... Tem que ter muita fé, eu tive muita fé mesmo. E um pouco de loucura também. Pedi muito para Deus, orei muito e continuei. E mesmo eu já tendo passado dos 31 anos, já ia fazer 32 já, hoje eu tenho 32, eu vim para cá, para França em 2024, em agosto de 2024, eu teria que renovar o meu visto dois meses antes de completar um ano aqui, e eu tinha que ter uma saída. O que eu iria fazer? Eu iria estudar, eu iria trabalhar, eu iria fazer o quê? E essas outras opções não são tão simples de se conseguir, porque é muita burocracia. Tem que insistir muito aqui. O estresse e a ansiedade bateu muito forte nesse período, porque eu também fiquei com medo, porque eu não queria ficar ilegal aqui na França, eu queria ficar corretamente, eu queria viver aqui de uma forma normal, porque você sendo estrangeiro é complicado você viver em um outro país. Agora, se você é estrangeiro e você é ilegal, se você vive ilegalmente, quadruplica a dificuldade que você vai ter, porque antigamente eu acho que não era tanto assim. Eu acho que você conseguiria driblar muito, mas hoje em dia, com toda a tecnologia, tudo que eles puderem fazer para impedir, dificultar a sua vida como estrangeiro ilegal, eles vão fazer. Por isso que tem tanta burocracia, ainda aumentou mais a burocracia, porque eles querem impedir, dificultar ainda mais a vida do estrangeiro ilegal. E eu não queria passar por isso, porque a vida já é tão difícil, vivendo longe do seu país, longe das pessoas que você conhece, longe dos seus amigos, dos seus parentes, e ainda você viver fugindo e sem saber o que pode acontecer amanhã. Isso é muita ansiedade, muita pressão para uma pessoa, é muito difícil. Eu não queria viver isso. Então eu fiz o que eu pude, eu insisti mesmo as pessoas dizendo que não ia dar certo. Porque realmente o sistema aqui da França é bem correto, eles seguem bem à risca o que é. Eu ter conseguido foi uma exceção, porque é muito bom como você é a exceção, sabe? Eu estou muito feliz e fiquei muito feliz porque no ano de 2025 eu renovei, consegui renovar, mesmo as pessoas dizendo que não era nem bom eu tentar. As pessoas diziam isso, falavam, não é nem bom você tentar. Se a regra é essa, até 30 anos você pode tentar renovar. Se você já tem 31, o que você vai fazer? E no meu coração dizia, não, tenta, continua. E foi isso que eu fiz. Mandei a minha documentação para renovação do au pair, mas a bênção veio melhor ainda. Eu não consegui renovar para o au pair, eu consegui renovar para visto de trabalho. Possibilidade de trabalho, porque o meu visto foi para trabalho temporário. Você tendo essa opção de trabalho temporário, você pode buscar trabalhos, mas não é tão simples. Você pode buscar trabalhos e a empresa tem que solicitar uma autorização de trabalho para você. E aí, essa foi a segunda dificuldade da minha vida. Eu tinha, sim, a possibilidade de ficar no território francês por mais um ano, mas se eu fosse trabalhar, eu teria que solicitar essa autorização de trabalho e aguardar para ver se eles aceitariam ou não, se a empresa estaria correta, se estaria tudo dentro da lei. Se eu não estava mais como au pair, eu teria que ter um meio de sobreviver. Então, eu fui buscar um meio de trabalho na área que eu trabalhava no Brasil, que era a área de vendas. Mesmo ainda não tendo francês avançado, eu sei me comunicar, eu já entendo muito, mas eu não sou fluente, assim, não é uma coisa assim como o português que eu estou falando aqui para vocês, não é uma coisa que sai naturalmente, é uma coisa assim que eu preciso pensar, sabe, para poder falar. Eles
Tem vezes que eles não me entendem, eu tento falar de outro jeito, aí eles entendem. E é da mesma forma, eles, às vezes eu não entendo, mas eles falam de outro jeito que eu já entendo. Eu já passei pela dificuldade de quase não poder ficar aqui na França. Que é isso, né? Não entender um pouquinho, tentar entender de outro jeito, isso para mim é simples, porque tem outras dificuldades ainda maiores pelo caminho que a gente tem que vencer. Então eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês que mesmo que tenham muitas pessoas dizendo, ai, não dá certo, ai, eu acho que não vai dar certo, ou então, ai, será que você, será? Ai, mas tem isso, mas tem aquilo outro. Você tem que insistir. Se você sente no seu coração que você precisa fazer, não escuta essas pessoas. Segue em frente e faz o que você precisa fazer. Eu ouvi as pessoas, pois é, né, tem isso, tem aquilo, pois é. Mas por trás dessa frase, eu tava ali, olha, o que eu tenho que fazer? Nossa, eu vou ter que aplicar isso, tenho que aplicar aquilo. Eu já imaginava eu vivendo a situação. Eu vivendo, pegando o meu documento. Nossa, eu imaginava isso muito forte. Eu até tenho um caderno que eu escrevia e dizia, nossa, obrigada, Deus, por já estar com o meu título de séjour nas mãos, por eu já estar aqui na França trabalhando. Então, insista, continue, porque o possivelmente pode dar certo é uma possibilidade. Então, tem que insistir. E eu continuo aqui, trabalhando, insistindo, vamos lá, um dia após o outro, para crescer, para realizar os meus sonhos. Eu estou aqui por um objetivo e estou trabalhando para ele para dar certo. Então, mesmo com tantas dificuldades. Então, esse foi o vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma curiosidade, manda aqui nos comentários. E se inscreve no canal para poder me acompanhar por aqui, porque eu vou trazer mais vídeos, vou falar sobre outras experiências para incentivar vocês, porque tem tanta gente já dizendo não vai dar certo. Quando tem algumas pessoas dizendo que vai dar certo, você tem que se apoiar nisso, sabe? E era isso que eu fazia. As poucas pessoas que diziam que poderia dar certo, e eu, brotava no meu coração mais e mais alegria, mais e mais fé. Realmente vai dar certo. Muito bom. Então, me segue aqui no canal para você me acompanhar e passar força para o outro. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!